Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Abinoam Lombardi, eu sou professor de Sociologia, tá? E espero poder contribuir muito para o desenvolvimento de vocês. Enfim, eu organizei vocês em círculo porque a gente vai fazer um debate depois, né? Eu vou fazer uma explicação teórica, histórica, para contextualizar vocês. Porque assim, Sociologia é a ciência da sociedade. Sócio, sociedade, logia, né? Estudo dessa sociedade. E a sociologia, ela trabalha com fatos sociais, com conflitos sociais. Existem várias sociedades. Qual sociedade a gente vai estudar? É a sociedade capitalista, né? A sociologia surge para tratar das demandas da sociedade capitalista. Mas vamos lá para o resgate histórico do surgimento da sociologia, né? A Europa, ela passava por períodos, por um período de grandes navegações, né? A gente tem né, o advento, né, das grandes navegações, da exploração das colônias, né, América do Sul, Ásia, África, e começam a trazer, né, os navegadores, eles começam a trazer bastante bens, né, bastante riqueza das colônias. E com essas riquezas chegando na Europa, a gente tem aí o surgimento do comércio, está se desenvolvendo uma sociedade mais comercial, de venda e tal, né, que né, é o início da sociedade capitalista, né? É onde surge o comércio. E o comércio a gente pressupõe o quê? Lucro, né? Comércio precisa de lucro, né? Se a gente não tiver lucro, não tem como. Não tem um porquê você comprar uma caneca e vender se você não tiver um percentual de lucro em cima dessa transação, né? Mas enfim, com esse surgimento dessas riquezas, né, a Europa vai se transformando, vai surgindo uma nova classe social, né, os burgos, né, que são aquelas vilas, né, na costa, próximo dos portos e tal. Daí o nome burguesia, o termo burguesia, né, é um sinal de que a sociedade, né, começou a se transformar, né. E daí a gente tem que atentar também, porque a sociedade feudal, o poder político era do rei e da igreja, né? Então, é uma sociedade, a igreja católica, ela condenava a usura, né? Nesse momento, né? Por isso a Revolução Francesa pregava um Estado laico, né? Então a gente teve uma transição do poder político da igreja, o poder político era da igreja, né? Para um Estado laico, né? Porque isso foi uma causa natural com a evolução da ciência, do conhecimento, né? Com as ideias iluministas, elas foram descolando cada vez mais a sociedade, né? Uma sociedade feudal, camponesa, né? Para uma sociedade mais descolada da religião, né? Daí que a gente tem a Revolução Industrial e a Revolução Francesa como dois marcos para o estabelecimento dessa sociedade, né? Porque a Revolução Industrial se dá por quê? Por conta do avanço tecnológico, né? Começaram a se inventar máquinas que faziam, por exemplo, um sapato que um artesão demorava um dia para fazer um sapato, eles inventaram a máquina, né? O conhecimento evoluiu, enfim, e inventou uma máquina que produziria, sei lá, 50 sapatos num dia, né? Então, a Revolução Industrial e, né, a Revolução Francesa, elas marcaram, né, essa mudança da sociedade, né? A Revolução Francesa foi a que lutou, né, por um Estado laico, desprendido da religião, né? E com essa nova sociedade capitalista que surge, né, o poder precisa se transformar, né? A gente precisa, então, de uma nova sociedade, de uma nova formatação ideológica e espiritual que sustente essa nova sociedade, né? Que dê uma legitimação, né? Que dê um significado, né?
que dê uma identidade nova para essa sociedade. Onde a gente tem a Reforma Protestante, que é onde sai, né, os estudos que vinculam, né, o protestantismo com a evolução do capitalismo. Isso daí a gente está falando de Max Weber, que é um clássico da sociologia. Então percebe que a gente falando dessa transição, dessa sociedade moderna que surge, né, a sociedade capitalista, a gente já começa a reunir questões, né, que precisam ser estudadas, né, que demandam o surgimento de uma ciência, de uma organização do conhecimento para que estude essa nova sociedade. Né? É uma sociedade que gera um caos. Após a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a sociedade entrou num caos, né? Uma desordem. Tanto que as primeiras pessoas que começam a pensar essa sociedade, elas falam desse caos, dessa desordem, que precisa organizar a sociedade. Ordem. Lembram dessa palavra? Ordem. Progresso. Vocês lembram? Né? Ordem e progresso é um lema positivista. Mas o que é o positivismo? Augusto Comte foi o francês, o primeiro cara que começou a organizar o conhecimento social, né? Começou a organizar o conhecimento da época, história, economia, direito, bababá, né? Eram várias áreas do conhecimento que se reuniam para construir o que a gente tem hoje, que chama de ciências sociais. As ciências sociais são várias áreas do conhecimento que contribuem para que você entenda a sociedade que nos cercam. Esses caras faziam, nossa, a sociedade está, né, acontecendo algo e está mudando, né? Daí a gente tem a expansão demográfica, né? Nessa nova sociedade capitalista a gente tem expansão demográfica, porque o povo camponês saiu do feudalismo, né? O feudalismo era camponês, agrário, e o povo vai para as cidades. Por que ele vai para as cidades? Porque nas cidades tem as fábricas, né? As fábricas, né? Empregos, né? Só que essa expansão demográfica naquele momento gera um caos, porque os camponeses todos indo para a cidade causam vários conflitos, né? Conflitos de moradia, fome, miséria, né? Violência. É familiar isso que eu estou falando? Será que a gente tem esses conflitos hoje em dia? A gente tem, né? Então a sociologia ela evolui com o tempo, e os conflitos da sociedade capitalista, infelizmente, acontecem, né? Existem, né? Mas daí a sociologia vai teorizar, né? Vai ter o Durkheim, o Marx, o Weber e outros sociólogos contemporâneos extremamente importantes, né? Que também estão estudando a sociedade, né? A sociedade vai evoluindo, vão surgindo novos pensadores que vão ressignificando essas teorias, né? E vai estudando a sociedade do momento. Como essa nova sociedade estava num caos, o Augusto Comte falou: a gente precisa de uma ciência que estude essa sociedade de forma racional, né? E essa ciência ele determinou que seria uma física social. A física social, para ele, então, tinha que seguir o método das ciências naturais, porque ele acreditava que se aplicasse o método de investigação, de pesquisa das ciências naturais na física social, daria certo, né? Ele defendia essa ideia, né? É um método positivista, né? Por isso que o Comte é o pai da sociologia, que ele começa a organizar o conhecimento, né? A sociologia ela só vai virar uma ciência com o Emile Durkheim, que a gente vai ver posteriormente, né? Mas ela é organizada, as ciências sociais começam a ser organizadas com Augusto Comte, né? Então, ele acha que o método da física social deve usar um método das ciências naturais, de investigar de longe, de fora, de forma imparcial, sem influenciar no objeto a ser estudado. O Durkheim vai aprimorar essa ideia e também, né, o método dele, as regras do método sociológico também fala sobre isso, né, sobre o afastamento do objeto, sobre fazer um método parecido com o das ciências naturais, né? Mas daí o Comte diz o quê? Essa física social, né, que ele deu o nome de positivismo, precisa organizar a sociedade, organizar de forma racional, né, científica, né? Então, daí que veio o lema, né, que eu falei, positivista de ordem e progresso,
né? Porque, segundo ele, através da ciência, a sociedade iria experimentar um progresso natural, tá? Então, agora, a gente tem uma explanação, alguns conhecimentos, né? Alguns fatos, né? Para elucidar, né? Esse surgimento, né? Mostrar como que surge a sociologia, qual é a sociedade. Deu para entender que a gente é uma sociedade capitalista que está em evolução e a gente tem esses conflitos tanto quanto esse pessoal aqui atrás tinha conflitos também, né? Os conflitos surgem ali. E a gente está produzindo a vida em sociedade, né? A gente está vivendo, e na maneira que a gente vive, a gente produz, né? A gente produz tudo, a gente produz representações artísticas, ideológicas, né? A gente produz, e tudo que a gente produz, como cultura, como conhecimento, como vida, como a gente produz as nossas condições materiais de existência, né? Que é Karl Marx, ele fala sobre isso. Tudo isso é objeto de estudo da sociologia, e que a gente vai dar sequência agora. Vamos discutir daí as questões atuais, conflitos atuais. O que a sociedade atual ela dá pra gente como objeto de estudos. Vamos lá?